está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que você batizar? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, e para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nos apresenta o cerne, praticamente, da humanidade. O cerne do porquê nascemos criaturas humanas e nós não nascemos outro tipo, nem anjos. Criaturas humanas, prestemos atenção, não anjos. Como criaturas humanas, porque o próprio Deus se fez homem, como nós. Então ele não assumiu por um acaso. Muita gente nos tempos passados falar que Jesus era tipo um fantasma, que ele não sofreu na carne, não. Ele verdadeiramente nasceu como qualquer um de nós, nasce filho de Adão, descendente do mesmo ser. Então ele faz parte realmente da nossa raça humana. E nele começa a ser a fé cristã. O que quer dizer a fé cristã? Posso ter outra fé. Posso crer nos prodígios, posso crer nos acontecimentos estranhos, sem falar nas macumbas, etc. Que isso é outra coisa, não? Besterame mesmo. Mas outra fé, posso crer na potência do dinheiro. É fé. É fé. A fé cristã também é uma fé. O que quer dizer uma fé? Uma adesão clara do nosso conhecimento ao próprio ser, como pessoa humana. E se nós não chegarmos a isto, não chegaremos a lugar nenhum. A lugar nenhum. Podemos ter até todos os favores que quisermos dentro das igrejas. Milagres, ressurreição dos filhos, saúde, sucesso, tudo o que quiser. Mas nós não teremos chegado a lugar nenhum. A lugar nenhum.
porque continuaremos absolutamente ignorantes do nosso próprio ser. Teremos vivido sobre a terra à toa, inutilmente, consumindo, gastando, à toa. Não porque depois se morre, não é este o problema. Que poderíamos até viver bem, comer, vestir, ter dinheiro, ter conforto, etc. E daí, tudo bem, depois se morre. Mas o problema é que você perdeu o trem da sua vida. Este é o problema. Perdeu o trem da sua vida. E onde que nós encontramos então este conhecimento e esta realidade do trem da vida do ser humano e da humanidade toda? E na pessoa de Cristo. Lógico, Jesus falava claro, isto eu também vejo pessoalmente o quanto custa. Não é que custa que eu tenho que pagar. Quando é duro a aprendizagem para ser homem de verdade. Porque cá entre nós, vamos ser sinceros, aonde que está na educação, na formação, nas nossas famílias, aonde que está? Nas igrejas, dizer que quando você chega a se fazer servo de todo mundo, por amor, lógico, tendo amor no coração, você chegou ao topo da sua grandeza humana. Existe este conceito? Então, compreende por quê? E aqui, ou Deus é mentiroso, ou Cristo é mentiroso, ou nós somos falsos. Não tem como. Aí começa a entrar em choque. O que eu acredito, o que ele trouxe? Porque vejamos o exemplo, eu estava meditando nestes dias. Gente, por muito menos, a gente se arrebenta dentro. Quando alguém nos fez alguma coisa, nos fala alguma coisinha. Pensa bem, gente. Jesus que lava os pés de Pedro. Sabendo que daí a pouco iria trair. Quem de nós faria isso? Vamos nos pôr claramente, porque quando a gente medita tem que ser muito prático. Eu lavo os teus pés sabendo que depois de amanhã você vai me trair, vai mentir sobre mim, vai acabar com a minha vida. E eu lavo os teus pés. Com liberdade total, com amor. Aí talvez tenhamos que retomar todo o sentido da existência humana. Ele lava os pés de Judas. São fatos reais, gente. Não é possível. Até é possível, gente, morrer para ganhar uma corrida de carro, se esfacelar numa moto, morrer numa guerra, numa batalha. Entre aspas, o amor de padre, o que eles inventam aí por diante. Se esforçar, não dormir à noite para ganhar dinheiro. Isto tudo é possível. Mas é completamente absurdo pensar que a essência é a grandeza. Pensemos bem. Aqui está o sentido da nossa grandeza humana. Do nosso ser humano. Que a gente se pergunta o que é. E então, o que é esta grandeza humana? O que vem a ser este sacerdócio de Cristo? O que é o sacerdócio? Não é um ato automático, que lógico, Deus, compreendendo a nossa miséria, Ele continua e vai continuar fazendo na nossa vida, e começando por mim, como sacerdote, e com os outros, de celebrarmos para alimentar o povo, com o próprio corpo de Cristo. Mas aí vai a grandeza na fé do povo, não da pessoa que celebra a missa.
Me entende bem o que eu quero dizer. Como ser humano, eu celebrando a missa não tenho valor nenhum. É simplesmente um serviço que eu faço e que Deus quer se servir de mim para Ele vir à terra. Este é o nosso sacerdócio. Mas o sacerdócio de Cristo é outro. Ele exatamente, precisamos deste sacerdócio, precisamos, lógico, o único real sacerdócio. Todos os povos oferecem vítimas, todos, até nos tempos modernos. Nem imaginemos nos tempos antigos, onde tinha os holocaustos, se oferecia. Até estava lendo a Bíblia, quando Deus falava a Moisés, tem que oferecer o cabrito, mas o cabrito que não tenha defeito, tem que ser o que não tenha defeito. Quando a gente fazia como é que se chama? O leilão de gado lá para a festa das igrejas, ia lá, os fazendeiros davam tudo para o bezerrinho que estava com defeito. Tudo para era eu, não era? Entendeu? E já em Moisés falava isso, para dizer que esta gente dá para Deus está defeito, mas para vir a bênção de Deus e aí por diante. Que religiosidade mais esdrúxula, mais cretina. Por isso que Deus teve que colocar até algumas regras claras. Tem que oferecer o animal sem defeito. Sem defeito. Que depois seria a imagem, que senão não era agradável a Deus. Lógico, isso numa linguagem bem humana, pela criação, por tudo aquilo que Deus nos deu, dos bens materiais humanos. Não? Agora, isto é a imagem clara daquele que seria o Cordeiro de Deus sem defeito. E qual seria o defeito? O pecado. E o que é o pecado? Ser dominado pelo mal principal. Perder o mal principal. E como, vou explicar com uma comparação, a criança que está no ventre materno e se rompe o cordão umbilical. O que acontece? Não é nada. Cordão umbilical não é nada. Mas é aquilo que transmite a vida. E faz crescer e desenvolver a criança. Este foi o pecado. Deus falou claramente. Nós examinamos os pecadinhos, as consequências do pecado, né? Mas nós não vamos ver a raiz das consequências. De onde que vem as consequências? Estou com dor de cabeça, mas de onde que vem? Estou com enxaqueca, mas de onde que veio? Estão sentindo uma dor aqui, mas de onde que veio? Vamos procurar a fonte. Na medicina se faz isto, quando se trata da vida. E aí nós não vamos procurar a fonte daquilo que é o pecado. O que é? Deixar a mim, Deus que fala o que é o pecado. 2 pecados os homens cometeram. Primeiro, deixar a mim, fonte de água viva. E a imagem da fonte de água viva é aquilo que a gente tem visto aqui e tem acompanhado na seca. Tudo morre sem água. Ele, fonte de água viva, fonte de vida. Deixaram a mim. Então a humanidade deixou de se alimentar de Deus. Morre. Depois que acha estranho, se pergunta por que existem tantos males no mundo. É meio estranho fazer esta pergunta. É meio estranho. Mas não somente isto. Os homens fizeram outro. Criaram para si poços, cisternas, ocas, que não retêm as águas. Então nós criamos para a nossa vida os nossos ídolos. E no Evangelho de hoje está toda a dinâmica. Os discípulos, que lógico não tinham entendido nada daquilo que era Cristo.
Falava que era filho de Deus. Eu também falei tantas vezes, de vez em quando. Pois ele me deu a conhecer, mas tudo bem. Mas falava, filho de Deus, tá bom, e daí? Aí, como sempre, agora em época de eleições, vocês já viram? O grupo estava junto, ele falou que era rei, que iria reinar. Eles não entendiam nada que reino ele iria ter. Falou, olha, escuta, chefe da Casa Civil, chanceler, secretaria disso, secretaria daquilo, Tiago e João, lá, os bonzinhos, João, lá, né? Que depois serão os chefes da igreja, não é? Tiago e João. O que queremos? Queremos deixar uma à direita, outra à tua esquerda. Bonito. Você sabe o que é isso? Eles teriam respondido na cabeça deles, sabemos, honra, glória, tudo, não? Jesus fala, tá bom. O chefe das nações faz tudo isso, as domina, tiraniza, etc. Mas vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Qual era o cálice que ele iria beber? O cálice da vida e o cálice da morte. Este é o cálice que Cristo bebeu. O cálice da vida da humanidade toda. O cálice da morte do pecado que está na humanidade. E este é o momento que nós encontramos na cruz, na famosa frase de Jesus abandonado. E foi exatamente naquele instante que ele bebeu o cálice do pecado. Ele que era cordeiro sem mancha, sem pecado. Ele se fez pecado. Porque angústia, amargor, medo. E ponha tudo o que vocês quiserem das sensações negativas que acontecem dentro de nós. Qual tem origem? O pecado. Esta falta de comunhão com Deus. Repito mais uma vez. Não vamos procurar o pecado como quando vai no médico. Mas você comeu esta coisa, você bebeu outra coisa, você tem hepatite A, comeu comida estragada, bebeu água contaminada. Entende? Não. A origem temos que colocar bem claro. Porque o único remédio humano ao pecado, gente, é a oração. Único remédio. Único. Não. Cristo é o remédio, lógico. Eu diria o único remédio humano nosso, pelo qual nós podemos chegar novamente à fonte da vida. Que depois, por incrível que pareça, está dentro de nós, esta fonte da vida, não está fora de nós. Aí nós paramos de criar estas cisternas ocas, vazias, que nos alimentam, entre aspas, nos fazem passar o tempo, entre aspas, e reencontramos tudo o que a gente procurava dentro de nós. Que viagem de retorno, não é? Que viagem de retorno. Nascemos com perguntas, nascemos com desejo de felicidade, nos jogamos longe para achar para nos alimentar destas coisas, para depois ver que fizemos uma caminhada à toa, inútil. Ter vivido uma vida inútil. Aqui não é problema de inferno ou de paraíso, não. São outros 500 isso. O problema é o sentido da nossa vida. Aí, nesse instante, quando ele, Cordeiro,
foi oferecido a Deus. Que, aliás, ele se ofereceu a Deus. E ele foi sacerdote. O sacerdote era aquele que recebia a oferta, matava a oferta e queimava a oferta diante do povo. Então Cristo foi sacerdote. Para vocês poderem ver como são picuinhas as discussões que até dentro do Vaticano, o Vaticano é a sombra clara, sabe o que é? A sombra clara dos apóstolos. Eu chamo os apóstolos com Jesus o pequeno Vaticano. Briga, agora vocês assistiram à televisão, o mordomo que foi condenado. Mas que piada, gente! Que piada! Com Jesus acontecia a mesma coisa. Os apóstolos não queriam ser os primeiros, um à direita e outro à esquerda. Então vocês acham que os homens que estão no Vaticano não vão fazer isso? Vão fazer, lógico. Se for santo, lógico, não vão fazer. Mas se for simplesmente homens que estão lá, vão fazer isto. Mas ainda, o IOR, vou explicar porque muita gente fica se escandalizando à toa, do quê? O IOR naquela época, o que é IOR? Instituto Obras Religiosas. Instituto de Obras Religiosas, o que quer dizer? Como aqui nós temos o Conviver, eu tinha um hospital, outras coisas, quer dizer, eu me utilizei do IOR para trocar o dinheiro que me oferecia na Itália para utilizar aqui, não é? Trocava em dólares para não. Outros bancos não ganharam. Então, é uma obra maravilhosa. O hospitalzinho nosso é pequeno. Imagina quantas obras que tem no mundo inteiro. Se mexe com um monte de dinheiro. E como administrador romano, é justo que se faça um centro onde você possa administrar esses bens. Se não é para ganhar dinheiro, nem um banco não é banco. O IOR não é um banco. É um centro de administração destes bens para as obras que existem em todas as missões. Mais simples do que isso. O que aconteceu? Quem era o presidente do IOR de Jesus Cristo? Eles tinham uma bolsa comum, não tinha? Quem era que tinha a bolsa comum? Judas. E Judas roubava. O pequeno Vaticano entre os apóstolos. Nada de novo debaixo do sol, não é? Onde existem os homens, vai existir tudo isso. Mas aqui que entra a fé cristã. Vocês podem beber o cálice que eu beberei? Podemos. Vocês vão beber o cálice. E aí que fala Cristo. Fala para o Vaticano, fala para os homens fora do Vaticano, fala para a humanidade toda. Para quem critica tudo isso. Se você, como ser humano, quer ser grande, se faça o servo de todos. Como é possível fazer isto? Com liberdade e alegria. Aí vem a segunda parte. Cristo, que é sacerdote, porque ele se fez vítima, porque ele assumiu nossos pecados, para nos oferecer a sua vida. Esta é a fé cristã. Deus não me pede absolutamente nada. Ele me oferece. Se algo ele pode pedir, é como a mãe que fala para a criança: me mostra onde dói. Se algo ele pode pedir. Não é assim que se faz, vocês que educaram os filhos. Me mostra onde dói, para eu te curar. Então me mostra onde você erra, para eu te curar. Me mostra onde dói o teu coração, a tua alma, a tua mente, para eu te curar. Então, se ele pedir algo exatamente, porque para isto ele veio, por isso que nós dizemos que ele é o Salvador. Aquele remédio me salvou.
Talvez. Cristo me salvou. O seu ser me salvou. Então este foi o grande feito, o único simples que ele fez, sacerdote, e ele se fez vítima, porque era o cordeiro sem mancha, o cordeiro sem pecado. Único homem. Depois, por consequência, Maria também foi imaculada. Único homem, sem pecado. Porque ele vivia sempre nesta comunhão com a fonte da vida, que é o próprio Deus, vida, que é o princípio de toda a criação e de tudo. E é em Cristo, fonte da vida, que Deus criou o universo todo e também nós. Se Ele não for vida em nós, teremos vivido